Muito bem, meus amigos, vamos então, voltando aqui ao nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de julho de 1862 e nós estávamos aqui estudando, no nosso encontro anterior, estatística de suicídios. Foi um artigo publicado na revista Siècle, pegando aqui um trechinho do começo. Só um instantinho aqui. Está aqui, Le Siècle, de maio de 62. E Kardec ele traz uma pequena introdução. Na comédia social no século XIX, novo livro que o senhor Gastineau acaba de publicar pela editora Dentu, encontramos curiosa estatística de suicídios, né? Então, esse livro, Comédia Social no século XIX, foi comentado lá no Siècle, de maio de 62. E Kardec, então, como nós conversamos, né, ele é sempre muito atento às notícias, aos fatos que aconteciam lá à sua volta ali, né? Então, nós lemos aqui o que Kardec trouxe, comentando sobre aquela realidade do século XIX, sobre os números e as preocupações que envolviam aquela sociedade, assim como também as autoridades da França. E nós paramos aqui então nesse trecho. Vou ler só um parágrafo anterior para a gente emendar aqui e contextualizar o nosso estudo. Então ele diz assim para nós, né? E é algo aqui que ele já reforça bastante também, porque ele lembrava que naquela época a incredulidade quanto ao futuro, né, a dúvida quanto ao futuro era um dos motores que moviam as pessoas para esse tipo de ato. E na atualidade, né, nós não temos nada muito diferente, né, embora nós tenhamos aí uma saúde mental bastante abalada na atualidade, ao mesmo tempo com as angústias que fazem parte do dia a dia, do nosso cotidiano, mas também com o aumento das relações entre as pessoas, por incrível que pareça. Isso porque com a tecnologia à nossa disposição, fazendo com que as pessoas interajam de um modo muito mais intenso, essa interação não tem sido saudável, porque tem gerado nas pessoas muitas frustrações, muitas angústias, redes sociais, imagens que trazem para nós uma certa ilusão quanto à felicidade, né? Porque as pessoas, de um modo geral, postam imagens de bons momentos sem mostrar a realidade. E aqueles que olham acreditam que a vida das pessoas é formada de bons momentos. E a dela não. A dela tem os seus problemas, as suas dificuldades. E isso faz com que ela vá se sentindo cada vez mais fracassada pelo fato da fragilidade emocional que ela apresenta, né? Então a tecnologia hoje tem gerado esse tipo de relação que traz esses conflitos. E naquela época, além da própria filosofia que existia na época, naquele conflito entre a religião, que trazia ali uma dúvida muito grande para as pessoas por causa do comportamento, inquisição, disputas, filosofias materialistas muito presentes naquela época. Então cada época teve ali as suas causas, né? E na atualidade nós temos as nossas, né? E as próximas gerações certamente também terão as suas, né? Com a esperança de que a credibilidade quanto ao futuro espiritual seja cada vez mais sólido a cada geração, preferencialmente com o papel do Espiritismo, trazendo para nós esse entendimento. Então diz assim para nós nesse trecho: a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores excitantes do suicídio. Levam à covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem-se na autoridade do seu saber, esforçando-se, com destaque aqui, esforçando-se,
por provar aos seus ouvintes ou leitores que nada devem esperar depois da morte, não é conduzi-los a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matarem? O que eles poderiam dizer para desviar do suicídio? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança podem dar? Nada que não seja o nada. Devemos, pois, concluir que, se o nada é um remédio heróico, a única perspectiva melhor é cair imediatamente do que mais tarde, sofrendo assim por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se tornam seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Nesse ponto aqui a gente conversou sobre Goethe. Lembra que nós conversamos, né, sobre o sofrimento do jovem Werther, né, até coloquei para vocês lá no nosso grupo aquele vídeo, né, de uma comentarista de livros, e falava exatamente sobre a importância desse livro na literatura europeia, especialmente na literatura alemã, mas do seu conteúdo, né? E Werther, depois, coloquei até o trechinho também da Revista Espírita que nós estudamos, lá de 1858, em que Werther se sente constrangido pelo efeito que o seu livro acabou gerando. E nós não tivemos, né, a opinião de Shakespeare lá no século XVI, quando ele lançou também Romeu e Julieta, e provocando também, sem dúvida nenhuma, né, porque nós não tivemos possibilidade de ver Kardec solicitando a opinião de Shakespeare através da mediunidade, mas o livro Romeu e Julieta, né, a peça Romeu e Julieta, acabou também gerando seus efeitos, não apenas naquela época, mas também na atualidade, com a ideia de que morrer por amor é algo glorioso, é uma demonstração profunda do amor entre duas pessoas, né? Sendo que, na verdade, gera-se grande sofrimento. E aqueles, como foi colocado aqui para nós, que assumem essa responsabilidade, assumem de forma terrível, né? Porque eles induzem. E essa indução traz, então, responsabilidades, porque o sofrimento do outro recai sobre a mão daquele que trouxe essa inspiração. E nós vamos ver isso não apenas em livros que falam de suicídios, mas em filmes, né? Nós tivemos até uma série, inclusive, que foi veiculada pela Netflix, né? 13 razões, eu não me lembro o título exato, 13 razões para o suicídio, alguma coisa assim. Se vocês se lembrarem, coloca para mim, por favor. Então, da mesma forma, também isso foi bastante polêmico, porque muitos adolescentes, né, que assistem à Netflix acabam tendo contato com esse tipo de informação, vendo ali algo absolutamente natural e inocente. Né? Nós temos jogos, né, essa semana tem se falado bastante a respeito do Discord. O Discord, ele é um canal de comunicação, mais ou menos assim, mais ou menos como o WhatsApp, em que alguns grupos são criados e as pessoas ali debatem sobre isso. E uma jovem estava comentando, né, sobre adolescentes que utilizam esse mecanismo, e muitos jovens falam porque ele começou com o uso de de adolescentes e jovens que brincavam de videogame. E esse Discord era um meio de comunicação entre eles, né? Esse mesmo, né, Dudu? Mas assim, são 13 razões alguma coisa. Se vocês colocarem 13 razões série, vai aparecer o título, por favor. Então, os jovens se comunicam através do Discord para falar sobre jogos, para falar sobre estratégias, aquela coisa toda. Só que ele acabou virando um canal de comunicação geral. Os 13 porquês, isso. Então, eles acabaram se tornando uma comunidade. E nessa comunidade é meio que uma comunidade sem lei. E ali, então, os jovens, né, uma adolescente deu um depoimento essa semana, comentando que ela via jovens que ficavam nuas se automutilando. E isso fazia parte de um jogo. E os jovens adolescentes estão brincando disso. Se queimando com velas,
porque o jogo pedia isso, né? Então nós tivemos essas brincadeiras que são colocadas nas redes sociais. Então quando a gente vê essas situações, a gente tem que analisar também qual é a responsabilidade, não apenas legal, mas a responsabilidade moral por aqueles que instigam esse tipo de comportamento. Né? Que isso pode não trazer nenhum efeito momentâneo, nenhum efeito imediato na vida dessa pessoa, desses responsáveis na atualidade, mas não tenhamos dúvida de que isso repercutirá no plano espiritual pela responsabilidade que tiveram por todo o sofrimento e por todos os desvios morais que eles acabaram provocando naqueles que eram influenciados por esse tipo de comportamento. Aí nós temos o YouTube, temos redes sociais, temos filmes, temos séries, temos músicas, temos ali uma série de mídias que vão ali se tornando meio de comunicação. Né? Então, quanto mais a tecnologia vai se propagando, como eu comentei no início, quanto mais ela vai se desenvolvendo, se nós não temos estrutura moral para usar isso de modo saudável, nós acabamos gerando esse tipo de desequilíbrio no comportamento das pessoas. Então, muito bem. Então, foi o que Kardec comentou, mais uma vez, né? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se tornam seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Vamos lá. A isso talvez objetem que nem todos os suicidas são materialistas, considerando-se que há pessoas que se matam para mais depressa ganharem o céu, e outras para se reunirem mais cedo àqueles a quem amaram. Olha aí Romeu e Julieta que eu comentei com vocês agora há pouco também. É verdade, mas é incontestavelmente o menor número dos que nos convenceríamos se dispuséssemos de uma estatística feita conscienciosamente das causas íntimas de todos os suicídios. Seja como for, se as pessoas que cedem a tal pensamento creem na vida futura, torna-se evidente que dela fazem um juízo completamente falso, e a maneira pela qual a apresentam em geral não é muito apropriada para fazerem uma ideia mais justa. O Espiritismo não só vem confirmar a teoria da vida futura, mas a prova pelos fatos mais patentes possíveis, o testemunho daqueles que nela se encontram. Então aqui, o que a doutrina traz para nós de relevante é exatamente a opinião daqueles que estão no plano espiritual, daqueles que viveram essa experiência. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de ler o depoimento de um amigo que acabou infelizmente vivendo essa experiência do suicídio e agora estava no plano espiritual trabalhando pela sua reconstrução, né, fazendo ali novos planejamentos para o futuro, né, e agora de um modo mais saudável, de um modo equilibrado, de um modo proveitoso para a sua evolução. Então é isso que o Espiritismo oferece para nós. Não é apenas dizer que não pode porque não pode, não pode porque é pecado, não pode porque é proibido, mas dizendo, nas palavras daqueles que viveram essa experiência, a realidade que encontram, né, e confirmando exatamente a imortalidade, e não simplesmente imaginando que o nada é o destino final, mas na verdade é uma transição de um modo doloroso para novas existências que virão. E ele segue. E faz mais. Ao nolo mostrar sob cores tão racionais, tão lógicas que o raciocínio vem em apoio à fé. Não sendo permitida a dúvida, muda o aspecto da vida. Sua importância diminui em razão da certeza que se adquire de um futuro mais próspero. Para o crente, né, lembrando que o crente é aquele que acredita, para o crente, a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo. Daí a paciência e a resignação, que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Lá em cima ele fala da covardia moral. Aqui ele já reforça a coragem moral. Sob esse aspecto, tem ainda o Espiritismo um outro resultado muito positivo e talvez mais determinante. Bem diz a religião que o suicídio é um pecado mortal, pelo qual se é punido. Mas como?
pelas chamas eternas, nas quais não mais se acredita. O Espiritismo nos mostra os próprios suicidas vindo explicar a sua posição infeliz, mas com uma diferença. As penas variam de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que é mais conforme a justiça de Deus. Que, em vez de serem uniformes, são a consequência muito natural da causa que provocou a falta, o que não se pode deixar de aí ver uma soberana justiça, distribuída com equidade. Entre os suicidas, uns há cujo sofrimento, não obstante temporário, nem por isso é menos terrível e capaz de fazer refletir a quem quer que se sinta tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, assim, como contrapeso ao pensamento do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando a vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair noutro pior, mais longo e mais terrível, que não poderá rever no outro mundo os objetos de suas afeições, aos quais queria unir-se. Chega, assim, à conclusão de que o suicídio é contra seus interesses. É por isso que o número de suicídios elevados, evitados pelo Espiritismo, é considerável, de onde se pode inferir que, quando todo o mundo for espírita, não mais haverá suicídios voluntários, o que acontecerá mais cedo do que se imagina. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, apenas do ponto de vista do suicídio, constatamos que a lógica de um a ele conduz, enquanto a lógica do outro dele afasta, o que é confirmado pela experiência. Bom, aqui vale alguns comentários, né? Primeiro que a gente tem aqui, quando se fala, aqui no trechinho acima, quando ele diz assim que o Espiritismo nos mostra os próprios suicidas vindo explicar a sua posição infeliz, mas com uma diferença, apenas variam de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que é conforme a lei de justiça, conforme a justiça de Deus. Então, em vez de serem uniformes, são a consequência muito natural da causa que provocou a falta, o que não se pode deixar de ver aí uma soberana justiça distribuída com equidade. Isso, esse mesmo, Jerusa, obrigado. 13 razões porquês, os 13 porquês. Então, aqui nesse trecho, então, quando se fala sobre as diferenças de penas, ou seja, o sofrimento que é vivenciado, de acordo com as circunstâncias que criaram aquele ato, nós temos ali as experiências vividas. Muitas pessoas procuram, por exemplo, o suicídio tomado pelo desespero, outros tomado pela indiferença da vida, outros por um sacrifício. Nós lembramos que até na Revista Espírita tem um caso que Kardec apresentou, de um pai que, vendo o filho, o único filho que foi convocado para a guerra, e que, se o filho fosse conscrito, fosse qual o nome, meu Deus? Me esqueci o nome que se dá agora, mas ele é o único filho da família. Ele é o... me fugiu o nome agora. Mas, bom, ele é aquele que sustenta a família, Eu vou lembrar do nome, ele vai aparecer. Arrimo de família. Obrigado, Angelina. Então, se ele é arrimo de família, ele não é convocado, porque ele é o sustento da família. E nesse caso, então, o que aconteceu? O pai acabou suicidando-se para proteger o filho. Diferentemente de alguém que, simplesmente por indiferença na vida, acaba optando pelo suicídio. Outros que, tomado por uma doença desesperadora, acaba também aquele que se desequilibra pelo fato de ter tido uma frustração amorosa. No caso daqueles que nós vimos, chegamos até a falar sobre isso, nos Estados Unidos, década de 1930,
20, 30, quando nós tivemos ali a quebra da Bolsa de Nova York, quantas e quantas pessoas lançavam-se dos prédios ali em Nova York pelo fato de terem perdido grandes somas de dinheiro nos investimentos que eles fizeram. Então nós vamos encontrando, como aquilo que nós conversamos várias vezes, né? Do nosso ponto de vista material, a nossa visão é todo suicídio é igual, porque afinal de contas é a pessoa com a intenção de morrer. E ela acaba praticando, ela acaba optando por esse tipo de saída do mundo físico. Na visão espiritual, cada situação tem ali o seu motivo. E a mesma coisa que nós já conversamos, né? Nós temos o aborto, por exemplo. Quando ele é praticado, ele tem ali causas. E cheguei até a comentar com vocês, né, o Aborto dos Outros, que é aquele documentário que é possível assistir pela Netflix, um documentário brasileiro, que mostra ali 4 ou 5 situações de aborto que foram praticadas com causas diferentes. O aborto porque uma criança era anencéfala, o aborto porque uma adolescente foi estuprada, o aborto por uma mulher que já era reincidente porque ela não queria engravidar, o aborto porque havia uma pressão muito grande da família e tomada pelo desespero o aborto foi optado. Quer dizer, na nossa visão, aborto é aborto. Na nossa visão, suicídio é suicídio. Porém, na visão espiritual, cada situação traz ali um peso. E esse peso, quem vai ser ali, vai ser a própria consciência de cada um perante a justiça divina. Então isso nós só aprendemos isso de acordo com aquilo que os próprios espíritos trazem para nós a respeito daquilo que eles viram no mundo espiritual. Durante muito tempo, né, o suicídio pela Igreja Católica, ele era considerado um pecado tão grande que as pessoas não podiam sequer ser sepultadas num cemitério que era considerado um campo sagrado. Hoje já não é mais assim, mas durante muito tempo foi. E muito tempo nós falamos de séculos. Era assim. Dudu trouxe para nós, né, a queda na Terra é muito menos rigoroso do que a queda muito mais sofrida, qual seja a queda na entrada ao plano espiritual que tu irás chegar. Né? Quer dizer, a entrada ao plano espiritual, a forma como cada um de nós retorna ao plano espiritual é o que vai determinar a nossa condição de equilíbrio, de desequilíbrio, de felicidade ou infelicidade. Mais aqui ainda, obrigado amigos. Pois é, nada, Angelina, era totalmente ignorado, né? E tanto é assim que eu me lembro até de um filme, que era o filme Cruzado, que mostrava que não apenas o suicida ele não era sepultado em campo sagrado, como ele tinha a cabeça cortada ainda, o que levava a família a um grande choque. Então havia decapitação do cadáver ainda por cima. Né? Então, quer dizer, era uma prática considerada abominável naquela época e que trazia, inclusive, né, pelas imagens que eram geradas, pelas ideias que eram transmitidas, um agravante muito grande, né, uma má interpretação muito mais cruel do que a caridade que deveria ser oferecida àqueles que retornam nessa condição. Né? Dudu trouxe para nós também, né, o sopro que irá te invadir de tanta agonia e na intenção que foi mal preparada, mostrando que a sua consciência ficará perdida por tempo ilimitado, até venceres a vontade de voltar e viver de novo como o ser que precisa desse equilíbrio, né, que te irá consumir por muito tempo. Né? Então, são imagens, né, que, por mais que os nossos amigos se esforcem para trazer para nós um pouquinho desse relato do que é, né, o próprio Camilo Cândido Botelho trouxe para nós no Memórias de um Suicida alguns detalhes sobre isso e outros espíritos também trouxeram seus relatos, por mais criativos que eles tentem ser usando as palavras para trazer para nós esse cenário, ainda assim está absolutamente distante da realidade. E somente aqueles que viveram são capazes de perceber isso. Então, essa realidade trazida pelos espíritos através da doutrina é o que nos desencoraja, por um lado, a optar pelo suicídio como forma de retorno e, ao mesmo tempo, nos fortalece com a coragem de enfrentar as vicissitudes da vida.
Esse é o papel que o Espiritismo tem. Não é dizer para você que é pecado porque não pode, mas dizer para nós, essa é a realidade que você vai encontrar. Então aqui esse trecho aqui é bastante profundo para nós. Então essa certeza de uma vida futura, como Kardec lembra para nós aqui, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na Terra. Aqui também esse trecho ele acaba sendo um pouco confuso. Como é que você pode ser feliz se você foi infeliz e resignado na Terra? Aí a gente vai lembrar que até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E Kardec comenta, né, como é que nós podemos dizer que bem-aventurado quer dizer feliz é aquele que é aflito, é aquele que sofre? Qual é a lógica disso tudo? Quer dizer que eu tenho que sofrer aqui para poder ser feliz? Aí Kardec ele traz para nós a interpretação. Ele diz, não, é porque o sofrimento que você vive é resultado de um erro do passado e que agora está sendo corrigido. E se você o enfrenta com coragem e resignação significa eu aceito, eu trabalho e eu transformo. Né? Então se você vivencia essa aflição, sabendo que ela é o resultado de uma escolha equivocada do passado e que agora você trabalha com coragem para poder se corrigir, significa que o seu retorno ao plano espiritual vai te trazer felicidade. Porque você vai com a consciência tranquila, com a consciência limpa, depois de ter se transformado diante do resultado negativo. Agora, aquele que erra, vem o desespero e ele se desespera mais ainda, na verdade ele não somente soma, mas ele vai potencializar exponencialmente a sua dor. Ela vai se tornar muito mais profunda, muito mais intensa, porque vai ser dor sobre dor. Depois ele continua aqui embaixo, então, vamos lá. Mas, perguntarão, por que esse meio, mas perguntarão, por esse meio destruireis a hipocrisia, essa causa de tantos suicídios não motivados, desse insuportável desgosto da vida que nada parece justificar? Essa causa é eminentemente fisiológica, ao passo que as outras são morais. Ora, se o Espiritismo só curasse estas, já seria muito. A primeira é propriamente falando da alçada da ciência, a qual poderíamos abandoná-la, dizendo, nós curamos aquilo que nos diz respeito. Por que não curais o que é da vossa competência? Contudo, não hesitamos em responder à questão afirmativamente. Então ele fala para nós ali sobre uma causa eminentemente fisiológica, né? Alguém que tem ali um transtorno, que tomado por esse desequilíbrio acaba suicidando-se, né? Então isso aí é a ciência que tem que resolver, porque não dá para você tratar o espírito quando esse espírito se encontra num corpo que limita a razão, limita o raciocínio do indivíduo, do espírito ali encarnado. Enquanto que o espiritismo ele pode trazer esperança para as pessoas que acabam vivendo algum tipo de desespero. Né? Então, aqui o que Kardec coloca é que o espiritismo ele pode atuar das duas formas. Evidentemente, ele diz assim, certas afecções orgânicas são alimentadas e mesmo provocadas pelas disposições morais. Então, o fato do indivíduo viver esse transtorno pode ser agravado se as dificuldades que a pessoa enfrenta acabam sendo muito grandes. Então, você amenizando o sofrimento da pessoa diante dos desafios. Mesmo ela vivendo aquele transtorno, esse não será uma fuga simples, não será a sua primeira escolha. Agora, se ela está desequilibrada, ela está no desespero, quer dizer, é uma soma bastante desastrosa. E ele coloca, o desgosto da vida, o mais das vezes é fruto da saciedade. O homem que tudo usou, não vendo nada além, está na situação do ébrio que, tendo esvaziado a garrafa e nada mais tendo, a quebra. Olha que imagem que Kardec desenha, né? Os abusos e excessos de toda sorte levam forçosamente a um enfraquecimento e a uma perturbação das funções vitais. Daí uma porção de doenças cuja fonte é desconhecida e que julgamos causativas, quando, na verdade, são apenas consecutivas. Daí também
uma sensação de langor e de desalento. O langor é aquele lânguido, né? Aquele desânimo, né? O que faltaria ao hipocondríaco para combater suas ideias melancólicas? Um objetivo na vida, um móvel à sua atividade. Que objetivo pode ter se nada crê? O espírita faz mais do que acreditar no futuro. Sabe, não pelos olhos da fé, mas pelos exemplos que tem à frente, que a vida futura, a qual não pode escapar, é feliz ou infeliz, conforme o emprego que faça da vida corpórea, que a felicidade é proporcional ao bem que fizer. Ora, certo de viver depois da morte, e de viver muito mais tempo do que na Terra, é muito natural que pense em ser ali o mais feliz possível. Além disso, certo de lá ser infeliz se não fizer o bem, ou mesmo se não fazendo o mal, nada faz, compreende a necessidade de uma ocupação, o melhor preservativo contra a hipocondria. Com a certeza do futuro, tem um objetivo. Com a dúvida, não o tem. É tomado pelo tédio e acaba com a vida porque nada mais espera. Que nos permitam uma comparação um pouco trivial, mas a qual não falta analogia. Um homem passou 1 hora assistindo a um espetáculo. Se pensa que a peça acabou, levanta-se e sai. Mas se souber que ainda vão apresentar coisa melhor e mais longa do que o que viu, ficará mesmo com o pior lugar. A espera do melhor nele vencerá a fadiga. Interessante a imagem que ele coloca, né? As mesmas causas que levam ao suicídio também provocam a loucura. O remédio de um é o remédio da outra, como demonstramos a Lures. Infelizmente, enquanto a medicina só leva em conta o elemento material, privar-se-á de todas as luzes que lhe traria o elemento espiritual, o qual representa papel não ativo, mas tão ativo num grande número de afecções, de doenças, né? Além disso, o Espiritismo nos revela a causa primeira do suicídio, e só ele o poderia fazer. As tribulações da vida são, ao mesmo tempo, expiações de faltas de vidas passadas e provas para o futuro. O próprio Espírito as escolhe, visando o seu adiantamento, mas pode acontecer que, uma vez na obra, ache muito pesada a carga e recue na sua execução. É então que recorre ao suicídio, o que retarda ao invés de o fazer avançar. Acontece ainda que um espírito se suicidou em precedente encarnação e, como expiação, é-lhe imposto na seguinte lutar contra a tendência do suicídio. Se sair vitorioso, progride. Se sucumbir, terá de recomeçar uma vida talvez mais penosa ainda que a precedente. E assim deverá lutar até que haja triunfado, pois toda recompensa na outra vida é o fruto de uma vitória, e quem diz vitória, diz luta. O espírito aure, pois, na certeza de que ele tem desse estado de coisas uma força de perseverança, que nenhuma outra filosofia lhe pode dar. E aí Kardec então assina. E a gente viu como é interessante esse artigo, né? Quantas ideias ele traz. Então, o que nós vimos, Dudu, o duelo, quando Kardec comenta isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é no Evangelho que ele fala, né? E ele comenta, hoje nós tratamos muito do duelo no sentido mental, né? Mas naquela época, lavar a honra era ali uma necessidade. Então, a intenção do outro não era suicidar-se, mas ele acaba desencarnando pela negligência, pela exposição. Ele se expõe à morte tomado pelo orgulho. Então, tecnicamente, é importante a gente sempre definir isso, e esse assunto, Dudu, cai naquele que nós conversamos aquela outra vez a respeito de pessoas que se expõem a situações perigosas no esporte, por exemplo, esportes radicais. Né? Então nós temos aquelas pessoas que... Eu vi um vídeo recentemente que mostrava um rapaz que descia uma colina de bicicleta.
Se a roda escorregasse numa pedrinha e ele rolasse dali de cima, se ele não morresse na queda, ele ficaria todo quebrado. Porque seria um tombo assim absurdamente traumático fisicamente. A ideia dele não é suicidar-se. Então, quando a gente fala o que é o suicídio, é o ato de matar-se. Nesse caso, ele não tem a intenção de. Então, a gente precisou, naquele dia que a gente conversou, isso já faz alguns anos, né, para vocês que chegaram agora, Mami, Jerusa e tudo mais, isso já faz uns, talvez 8, 9, 10 anos que a gente falou sobre isso. E a gente trabalhava ali naquele tema sobre o suicídio, e a gente falava sobre, por aí, né, Dudu? A gente falava sobre isso a respeito dos esportes radicais. E aí, então, foi necessário a gente fazer uma definição bem clara. Porque tem aquela ideia do suicídio inconsciente, a gente debatia sobre isso, que André Luiz comenta em Nosso Lar, que ele era considerado um suicida inconsciente, né? Ouviu? Ah, que legal, então, Jerusa. Então, no suicídio inconsciente, ele acaba sendo um termo, embora nós entendamos a ideia, ele não é tecnicamente correto. Porque, mais uma vez, o suicídio é o desejo, é o ato de alguém matar-se. No caso, por exemplo, do tabagismo, da alimentação, do uso de drogas, esportes radicais, duelo, a pessoa não tem intenção de morrer. Né? Então, ou ela quer ou ela não quer. Se ela não quer, embora André Luiz tenha usado o suicídio inconsciente, ou até mesmo os espíritos, né, o Dr. Demer, que era amigo de Kardec, que nós comentamos, né, ele fala lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec ficou doente, porque Kardec trabalhava tanto que ele chegou a ter um esgotamento físico, e ele quase veio a desencarnar por causa de um eu não me lembro exatamente se era um problema cardíaco ou um problema neurológico, um derrame, alguma coisa assim. E ele falava sobre o risco de autodestruição. Quer dizer, a intenção de Kardec não era se destruir, obviamente, mas ele poderia chegar a essa condição. Então, quando a gente define bem o suicídio, a gente teria que criar outro nome para esse caso do duelo. Seria negligência, seria imprudência, qualquer outro tipo de expressão, em que certamente trará consequências, porque o indivíduo foi irresponsável com esse patrimônio abençoado que Deus nos fornece, que é exatamente ali a vida. Quando você negligencia a vida, você não valoriza, esse tipo de ato que te leva ao desencarne, traz para você uma responsabilidade. Aquele que destrói intencionalmente tem outra responsabilidade. Quer dizer, cada um tem o seu próprio grau. Aquele que bebe, por exemplo, né, que fica embriagado numa festa e sai dirigindo irresponsavelmente, bate o carro e desencarna, ele não teve intenção de fazer isso. Mas ele se expôs a tal situação de negligência que ele não valorizou a tudo aquilo que ele recebeu como benefício da vida. Então ele terá responsabilidade nesse sentido. Então, dentro dessa classificação, eu acredito, por exemplo, que todos aqueles que estavam no hospital Maria de Nazaré, lá do Memórias de um Suicida, não eram pessoas que tenham desencarnado por negligência, por irresponsabilidade, por imprudência. Eram todos suicidas de fato. Então, só para a gente poder definir tecnicamente isso para o nosso estudo, entendamos suicida com aquele que tem intenção. E não aquele que se expõe por negligência, por irresponsabilidade ou por qualquer imaturidade. Né? Você sabe que é diabético e se enche de doce, né? É um caso também que a gente vê, né? Então, quer dizer, ele faz isso, mas sem intenção, mas absolutamente irresponsável. Né? Então, essa questão que eu vejo do duelo, Dudu, a pessoa é a honra, né? Mas isso aí a gente vê também que é uma equação tão complexa, daquelas de trigonometria, né? Que você enche 2 páginas de cálculos, né? Não dá para você pegar simplesmente 2 mais 2 igual a 4. Então, são muitas variáveis, né, que são colocadas, que é uma questão cultural. Então, uma época, por exemplo, numa sociedade que cobra de você um tipo de comportamento e você tem que fazer isso, tem entre aspas, né? Você tem que fazer isso em nome
daquilo que a sociedade te cobra e você leva e você desencarna por isso, a sociedade se torna corresponsável também por esse ato. Então tudo deve ser analisado, não é pelo indivíduo assim, hoje, por exemplo, duelo. Duelo é uma coisa sem sentido hoje. Vamos encontrar um ou outro ali que se acaba colocando nessa condição, mas nossa época é diferente daquela época do passado, onde valores eram diferentes. Né? Uma mulher, por exemplo, que engravidasse sem ter casamento, quantas mulheres que acabaram suicidando-se por causa da pressão da sociedade, porque ela seria absolutamente rejeitada. Hoje não. Então tudo isso deve ser colocado dentro dessa equação e somente aqueles, no caso, por exemplo, dos espíritos que são os nossos instrutores, que eles têm a oportunidade de ter uma visão durante um longo período. Imaginemos, por exemplo, um espírito que é um desses grandes instrutores que vive no plano espiritual durante 2 ou 3 séculos. Eles estão vendo 2 ou 3 séculos de existência, de mudanças de pensamento e mudanças de cultura dentro de uma sociedade. Né? Você colocou, né, hoje o duelo é a guerra de facções. É o tipo de duelo, não é aquele que você dá 10 passinhos, vira e dá um tiro. Hoje eles estão nesse enfrentamento e aqueles indivíduos que estão ali se expondo, eles estão se expondo ao duelo. Mas eles estão indo para matar e não para morrer. A morte vem como consequência. Assim como a guerra também é um grande duelo, em que o mais forte quer derrotar o mais fraco. Então, mas aí se enquadra em outro tipo de situação. A gente pode colocar, se enquadra numa outra categoria. Para a gente poder definir, para fins de estudos, nós temos que entender exatamente cada um desses pontos. Certo? Então vamos lá. Né? Recentemente a gente viu, inclusive, né, aqueles surfistas de ondas gigantes, né, como aquela de Nazaré que tem no Rio de lá em Portugal. São aquelas ondas de 20, 30 metros de altura, e aquelas pessoas surfando, né? Um tombo que está ali, uma brasileira inclusive, né? ela se machucou bastante numa queda, e depois ela se recuperou e depois foi novamente para a onda. Né? Então quer dizer, se você morre afogado, ele morreu. Não é ele morreu. Se ele tivesse numa outra situação mais segura, vivendo a vida de um modo diferente, ele não teria morrido daquela forma. Então aquilo pode ser considerado uma negligência perante ali os atributos da vida, sem dúvida. Porque você se expôs a um perigo desnecessário. Apenas para você viver uma aventura, apenas para você viver. Ou então aqueles alpinistas, né, que vão até o pico do Everest, chega lá em cima e tem uma embolia pulmonar e morre. Se ele estivesse em casa fazendo uma coisa, no trabalho fazendo alguma coisa, ele não teria morrido com isso. Então ele escolheu esse tipo de aventura. Em nome do quê? Em nome da superação, em nome de uma aventura, de uma adrenalina diferente? Né? Então nós, como espíritos imortais, nós podemos não somente subir até o Everest, como ir além. Né? Mas como encarnado a gente quer superar os nossos limites. A troco do quê? Né? Então essas são as reflexões que ficam. Mas vamos lá. Próximo artigo então. E isso gera debate, gente. Se a gente colocasse isso para debater, para trazer aqui exemplos, modelos, nós teríamos um longo assunto. Mas vamos lá. Próximo tema, então. A Angelina colocou aqui antes, né? Tivemos no nosso município um ex-político conceituado que suicidou-se, né? Deixou uma cantata dizendo que não queria envelhecer. Né? Era jovem, né? Para a gente poder ver. Olha o motivo dele. A vaidade. Né? Então, quer dizer, ele valorizava muito mais a vaidade do que a vida, valorizava muito mais. Uma carta, né? Desculpa. Né? Então, uma carta. Né? Então, e se nós pegássemos, né, como aquela que eu coloquei para vocês, né, do Kurt Cobain, né, o vocalista da banda Nirvana, que eu comentei com vocês sobre a carta que ele deixou, ele não simplesmente não sentia mais prazer em fazer o que ele fazia. Né? Então, uma série ali, aí tinha as drogas, tinha ali o sucesso, a fama, as frustrações, o isolamento. Olha quanta coisa vai sendo somada ali nessa equação. Por isso que não temos absolutamente nenhuma condição de fazer qualquer julgamento a respeito dos motivos que uma pessoa teve para optar pelo suicídio. Né? Mas, enfim, a consciência de cada um é o seu próprio tribunal. E cada um, sem dúvida, algo que nós não podemos esquecer, sempre terá a oportunidade de recomeçar.
nada é definitivo, né, nas leis de Deus, né? Então, aquele que nesse momento fez essa escolha terá a oportunidade de fazer escolhas diferentes para continuar ali a sua evolução. É essa a esperança que o Espiritismo traz para nós. Muito bem, vamos lá. Hereditariedade moral, né? Então aqui logo no título, hereditariedade moral, tem uma nota de rodapé falando sobre aquelas notas explicativas, né, que a Federação Espírita Brasileira teve que entrar em acordo com o Ministério Público para mostrar que muito daquilo que é trazido nas obras espíritas escritas no século XIX não tem intenção de trazer nenhum tipo de preconceito, de reforçar nenhum tipo de preconceito, né? Então, principalmente com relação às etnias, né? Então, por exemplo, a etnia negra, indígena, chinesa, oriental, seja lá como for, que eram mencionados naquela época, que tinham um pensamento eurocêntrico, né? Quer dizer, nós somos europeus, nós somos a superioridade, e tudo aquilo que não pertence ao nosso ciclo é inferior. Então, que naturalmente Kardec, influenciado por essa cultura, por mais correto que ele procurasse ser, inevitavelmente havia um ou outro ponto ali que fazia parte daquela cultura, né? E isso muitas vezes, infelizmente, acaba sendo usado por aqueles que são opositores do Espiritismo na atualidade. Olha como Kardec era racista, olha o que o Espiritismo faz e coisa e tal, né? Então aqui, nessa nota explicativa, a Federação Espírita Brasileira, para a publicação desse material, fez esse acordo com o Ministério Público, incluindo em todas as obras essa nota explicativa para que os leitores possam entender exatamente qual é o sentido dessas publicações. Né, nós, inclusive, aqui lemos quando Kardec quando a Federação Espírita Brasileira incluiu esse conteúdo, e aí nós lemos até mesmo ali, né, o documento que foi publicado, para não deixar nada solto. Mas vamos lá. Então, hereditariedade moral está incluído, então, nesse ponto dessas notas explicativas. A gente depois pode fazer uma referência se for necessário. Um dos nossos assinantes nos escreve de Weinbaden: Senhor, eu estudo cuidadosamente o Espiritismo em todos os vossos livros, e apesar da clareza que deles emanam, 2 pontos importantes não me parecem bastante explicados aos olhos de certas pessoas, a saber, primeiro, as faculdades hereditárias, segundo, os sonhos. E nós que estamos estudando os sonhos, né, acabamos inclusive de estudar os sonhos lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, do capítulo 8, emanação da alma, né? Emancipação da alma, emanação não, emancipação da alma. Então aqui nós teremos a oportunidade de dar uma reforçada nesse assunto. Então diz assim a carta: de fato, como conciliar o sistema da anterioridade da alma com a existência das faculdades hereditárias? Entretanto, elas existem, embora não de maneira absoluta. Diariamente elas nos chocam na vida privada, e também vemos, numa ordem mais elevada, os talentos sucedendo aos talentos, a inteligência à inteligência. O filho de Racine foi poeta. Alexandre Dumas tem como filho um autor ilustre. Na arte dramática, vemos a tradição de talentos numa mesma família, e na arte da guerra, uma raça, tal a dos duques de Brunswick, por exemplo, nos que forneceu uma série de heróis. Né? Bom dia, professor. Né? Então aqui o que ele comenta de início, né, são as habilidades. Né? Então nós vemos, por exemplo, o Hermes acabou de chegar, farmacêutico, 2 filhas farmacêuticas. Quer dizer, qual é exatamente a influência que ele exerceu sobre a filha? E quando nós falamos sobre se não existe se o espírito não nasce do espírito, como é que nós podemos entender essa hereditariedade dos talentos? É o que comenta aqui agora. Então vamos lá. A inépcia, o vício, o próprio crime também conservam a sua tradição. Eugênio Sue cita famílias onde várias gerações passaram sucessivamente pelo homicídio e pela guilhotina. A criação da alma por indivíduos
explicaria ainda menos essas dificuldades, bem o compreendo. Mas é preciso confessar que a ambas as doutrinas se prestam aos golpes dos materialistas, que não veem em todas as faculdades, senão uma concentração de forças nervosas. Né? Então aqui, o que ele comenta para nós é exatamente isso. Né? Pois é, mas a ideia ainda assim, Dudu, é a respeito do... como a genética explica o interesse de alguém por uma determinada área. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, por exemplo. Foi uma questão de influência ou foi uma questão de tendências? E essas tendências, elas são do espírito ou são tendências compartilhadas a título de hereditariedade? Né? Então, quer dizer, essa dúvida que ele apresenta para nós aqui, naquela época, é uma dúvida atual. Quando nós falamos, ele puxou o pai, ela puxou a mãe. Esse puxou, quer dizer, fisicamente você pode dizer, ele se parece. Porque aí entra a questão genética. Agora, quando nós falamos na parte dos talentos, na parte moral, né? Mas vai saber, Hermes. Né? Né? Então, nessa parte moral, nessa parte de talentos, de comportamento. Então, quais são os graus de influência e quais são as questões espirituais envolvidas nesse tema? Isso aqui é bem interessante para a gente poder estudar. Eu vou ler só mais um pouquinho aqui, depois a gente vai... a gente já está aqui encaminhando para o final do nosso estudo. E depois a gente vai aprofundar na semana que vem. Então ele diz assim: quanto aos sonhos, aqui é a segunda parte da dúvida que ele apresenta. A doutrina espírita não concilia bem o sistema de peregrinações da alma durante o sono com a opinião vulgar, que o torna simples reflexo das impressões percebidas durante a vida. Essa última opinião poderia parecer a verdadeira explicação dos sonhos, ao passo que a peregrinação seria apenas um caso excepcional. Seguem-se alguns exemplos em apoio. Que fique bem claro, senhor presidente, que aqui não pretendo fazer nenhuma objeção em meu nome pessoal. Entretanto, pareceu-me útil que a Revista Espírita se ocupasse dessas questões, ainda que fosse para fornecer os meios de responder aos incrédulos. Quanto a mim, sou crente e apenas busco a minha instrução. Kardec coloca então, né, a questão dos sonhos será examinada posteriormente em artigo especial. Hoje só nos ocuparemos da hereditariedade moral, deixando que dela tratem os espíritos e nos limitando a algumas observações preliminares. Então aqui é só para lembrar, Kardec coloca para nós aqui hereditariedade moral. Nessa palavra moral, entendamos de comportamento e valores, mas também falemos de talentos, né, que foi o que mencionou o autor da carta. Diga-se o que disser a respeito, os materialistas não ficarão mais convencidos porque, não admitindo o princípio, não lhes podem admitir as consequências. Aqui é exatamente aquilo que nós conversamos na semana passada, ou essa semana, quando nós falamos, né, que nós não podemos discutir nada, absolutamente nada relacionado ao espírito, se nós não começarmos a falar do espírito. Não adianta falar de hereditariedade espiritual, de mediunidade, de reencarnação, de continuação da vida após a morte, de processos obsessivos ou qualquer outra coisa, se nós não dissermos, eu acredito que o espírito existe. Sem o espírito, nada disso existe, porque um é consequência do outro. Né? Então aqui foi o que Kardec colocou. Se o materialista não acreditar, não adianta ficar discutindo. E simplesmente, então ele colocou assim, né? Antes de tudo, seria necessário que se tornassem espiritualistas. Ora, não é por esta questão que se deve começar. Assim, não nos ocuparemos de suas objeções. Quer dizer, se você não acredita, para que a gente vai discutir, né? Tomando por ponto de partida a existência de um princípio inteligente fora da matéria, em outras palavras, a existência da alma, a questão é saber se as almas procedem das almas ou são independentes.
Aqui a gente lembra, né, do criacionismo, do generacionismo ou deixa eu ver, criacionismo, generacionismo, e tem mais um outro que eu esqueci que eu vou lembrar. Tá? Porque o generacionismo é quando o espírito gera o espírito, ou seja, o espírito do filho é um pedaço do filho do espírito do pai. Enquanto que o criacionismo é a ideia do espírito ser criado na hora da gestação. Né? E seria ali deixa eu pegar aqui o nome. Não gosto de levar essas dúvidas aqui, que eu anoto exatamente porque eu esqueço. Rapidinho, só um instantinho. Uma vez eu estudei sobre isso, mas eu acabo sempre me esquecendo. Tá ali, ó, generacionismo, criacionismo e existencialismo. Tá? O existencialismo é aquilo que o espiritismo traz, né? O espírito, ele pré-existe e continua existindo. Enquanto que o criacionismo, o espírito é criado na gestação, e o generacionismo, o espírito, ele é um pedaço do espírito dos pais. Né? Então tem essas três linhas filosóficas. Hoje nós não falamos de o espírito, pedaço do espírito, mas nós temos as religiões hoje que são criacionistas, que o espírito é gerado para poder vir para a encarnação numa única vez, enquanto que o espiritismo fala sobre a reencarnação. Né? Então, mas a parte já do generacionismo já não é um pensamento atual. Pelo menos pode ser até individual, mas ele não é institucional, não tem religiões que pregam esse tipo de ideia. No passado poderia ser. E esse tema é bem interessante porque ele traz para nós essa discussão sobre os talentos. Né? Ele puxou o pai, porque ele é pedaço do pai. Foi o pai que criou, foram os pais que criaram, né? Então, um pedaço da mãe, pedaço do pai e tudo mais, né? Então, essa que é a ideia que é transmitida aqui. Deixa eu ver aqui que falta. Espera só um pouquinho. Só vou ler esse trecho aqui, depois a gente já termina. Então ele diz assim para nós, tomando do ponto de partida a existência de um princípio inteligente fora da matéria, em outras palavras, a existência da alma, a questão é saber se as almas procedem das almas ou se são independentes. Creio já haver demonstrado em nosso artigo sobre os espíritos e a linhagem, publicado no mês de março último, a impossibilidade da criação da alma por alma. Efetivamente, se a alma da criança fosse uma parte da do pai, deveria sempre ter as suas qualidades e imperfeições em virtude do axioma. A parte é a da mesma natureza do todo. Aqui a parte do pai, a parte da mãe também, né, mamães? Ora, a existência prova todos os dias o contrário. É verdade que citam exemplos de similitudes morais e intelectuais que parecem devidos à hereditariedade, sendo forçoso concluir que tivesse havido uma transmissão. Mas então por que essa transmissão nem sempre ocorre? Por que vemos diariamente pais essencialmente bons ter filhos instintivamente viciosos e vice-versa? Desde que é impossível fazer da hereditariedade moral uma regra geral, trata-se de explicar com o sistema da recíproca independência das almas a causa das similitudes. Isso poderia ser, no máximo, uma dificuldade, mas em nada comprometeria a doutrina da anterioridade da alma e da pluralidade das existências, considerando-se que essa doutrina está provada por centenas de fatos concludentes, contra os quais é impossível levantar objeções sérias. Deixemos falar os espíritos que houveram por bem tratar da questão. Eis as duas comunicações a respeito que obtivemos. Então aqui, meus amigos, terminamos o nosso estudo. No próximo encontro nós vamos ler essas duas mensagens para refletirmos sobre esse tema, para refletirmos sobre a questão da hereditariedade, porque ele é muito pertinente para nós. Ela é muito válida porque nós vemos isso hoje. Né? Inclusive é muito comum
nós encontrarmos na internet aquelas imagens, né, de pais e filhos e mães e filhas que são idênticos, né, cara de um, focinho do outro, né? Então, literalmente ali os filhos são a miniatura dos pais. E aí então, a mesma coisa de talentos que nós vamos, né? É mesmo, Dudu? Eu também pareço com o meu, também tenho uma aparência bastante expressiva. Então, os talentos da mesma forma, como no caso que nós comentamos, né? A respeito de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, que não somente tem ali uma semelhança, como também tem ali, né, uma linha de trabalho com talento, porque não é simplesmente o pai copiar o filho. O filho mostra também o seu talento, né? Os filhos mostram os seus talentos. Então nós temos ali criminosos, temos talentosos, temos, sei lá, tantos e tantos ali, né? E as duas vencedoras, quer dizer, mostra ali o talento de cada uma, né? Então, quer dizer, como isso surgiu? Como é possível isso acontecer? A mesma coisa que nós vimos também, né, de Nissete Bruno, Paulo Goulart, que tiveram ali os seus filhos que foram atores também, que construíram, né, construíram suas carreiras e tudo. Então, quer dizer, os filhos são pedacinhos dos pais? Então esse tema é bem interessante da gente analisar. Mas enfim, finalizamos por aqui o nosso estudo de hoje. Como sempre,